só agora a aula de Elon Lab, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com os amplificadores, com os transistores de efeito de campo, os FETs, né? Então a primeira etapa é montar o circuitinho de polarização dele. Uma segunda etapa é determinar a resposta em frequência dele. E uma terceira etapa é mudar a carga, né? E a carga que vai ser o nosso resistorzinho aqui, R1, e ver o que acontece com o ganho dele. Então esse roteirinho aí eu fiz baseado no Multisim Live, que é aquele Multisim gratuito, que é só criar uma conta lá, né? Simula ele pela internet, não precisa instalar nada no computador, tá? Então essa primeira etapa aqui é montar esse circuito com o JFET canal N, o 2N3819, esses parâmetros aqui do 2N3819, para ele chegar, né, nos mesmos parâmetros, vocês vão ter que configurar que nem na aula passada, né, ó, o VTO para -3, o beta é o mesmo também da aula passada, 1.304 mAh² e o lambda 2.25 mili, né? Então esse aqui é um circuitinho para a gente determinar a polarização dele. Lembrando que nós teremos aqui uma tensão, essa tensão VGS que está nesse terminal que eu coloquei aqui, ó, é a tensão medida aqui, né, entre o G e o S, né, entre o gate e a fonte. Tem o dreno, a fonte e o gate. Então o VGS, né, é essa tensãozinha medida aqui. Temos a fonte VDD, né, que a gente vai alimentar aqui o dreno com uma carga de 10K, e aí vocês vão medir, ó, a tensão depois da carga. Essa tensão é a tensão no dreno, que é esse aqui, ó, VD. Por isso que tem esse terminalzinho aqui. Então o circuito de polarização, vocês vão manipular esse resistor aqui, ó, né, que ele está em paralelo aqui com o nosso capacitor aqui para pegar o nosso sinalzinho de saída, e esse capacitor, esse resistor variável que vocês vão determinar aí o valor do VGS para ter um VDD aqui, ó, da ordem de metade. O VD, ele vai ter que ser metade do VDD, ou seja, vai ter que ser em torno de 6 volts, né? Então vocês vão regulando aqui o potenciômetro até que vocês tenham aqui 6 volts. Como essa polarização, que é o bias dele, ó, então ele é chamado também de circuito de bias. Então essa polarização ela é toda feita em sinais contínuos. Aí não precisa usar a parte do grapher lá, ou seja, o nosso osciloscópio, né? Mas isso que eu estou falando está aqui, né? Ó. Então vocês vão ajustar a fonte VDD para 12 volts. Isso aí já vai estar, porque vocês estão usando o computador aqui, né? Ó, já vai estar 12 volts. E aí vocês vão só alterando a RV1. A RV1 é aquele potenciômetro, né? E esse potenciômetro ele vai alterar a tensão VGS, que vocês vão medir, que essa tabela vocês vão ter como resultado o VGS, o VD e o VS. São as três pontas que estão aqui, ó, VGS, VD e VS. Até que, né, então vocês vão colocar aqui ó, um valor do VD, até que apareça o valor do VD, metade do VDD. Ou seja, quando tiver 6 volts aqui, em torno de 6, né, porque não vai ter uma precisão, né, bem em cima aí dos 6 volts, vai dar uns valorzinhos lá quebrado. E aí vocês vão medir o VS e o VGS quando chegar no VD 6 volts, né? Então vamos já aproveitar, fazer esse teste aqui, ó, o circuito já está aqui montado. Então eu estou analisando aqui ó, os voltímetros mesmo dessa ponta aí, né? Então eu posso aqui alterar aqui ó, o valor do... Então, alterando o RV1, olha só o que acontece com a tensão VD, né? A VGS também muda, a VGS também muda, né? Então é para vocês obterem um circuito de polarização. Qual é o valor de polarização que vocês vão chegar aqui num valor... Aqui na verdade, ó, vocês estão quase chegando no ganho máximo aqui, né? O que é 6
6,27 volts aqui. Mas ele quer metade, né, dos 6, então vai dar em torno de 89, né? 89% do valor de 10K aqui, ó, desse resistor, né, do potenciômetro. Então essa é a primeira etapa aí do roteiro, né, que vocês vão trabalhar hoje. A segunda etapa é a parte de resposta em frequência. Então, como nós vamos trabalhar com resposta em frequência, então não é mais contínuo, né? Então nós temos que colocar uma tensão de entrada alternada, né? Então vamos colocar essa tensãozinha aqui de entrada alternada. Ela é pequena aqui, ó, de 100 milivolts, mas vocês vão ver o efeito do ganho que vocês vão ter aqui na saída também. Mas essa primeira parte, deixa eu ver, resposta em frequência. Isso aí. Vocês vão ver aqui o ganho primeiro, né? Primeiro vocês vão, ó, colocar nesse geradorzinho aqui, ó, 200 milivolts VPP que ele está pedindo, ó, 200 milivolts VPP. Aqui está 100 milivolts porque o Multisim Live, esses 100 milivolts é a tensão de pico. Então o VPP dá 200 milivolts. Fase 0 e 1 kHz. O circuito é o mesmo, que entrou foi um capacitorzinho aqui, ó, em série com o nosso sinalzinho de entrada. Então esse capacitor em série com o sinal de entrada, ele vai bloquear níveis DCs aqui, né, da nossa fonte alternada. A alimentação é contínua com 12 volts. O resistor, ó, continua o de 10K, né? Então mantém o resistor de 10K aqui. E vocês vão observar o resultado da forma de onda na amplificação, né? Então você vai ter o sinalzinho alternado aqui e vamos ver que sinal é que vocês vão ter aqui, ó. Que sinal que vai ocorrer aqui nesse Vout aqui. E vocês vão capturar a tela e colocar aqui, né, essa informação. E depois que vem a parte de resposta em frequência, que aí vocês vão usar uma ferramenta do Multisim Live, que se chama AC Sweep, né? Então é um modo de simulação AC Sweep. Então vamos lá, vou fazer essa parte aqui com vocês aqui para ensinar como é que é feito essa simulação aí em resposta em frequência. Antes disso, deixa eu mudar aqui o meu circuito. Deixa eu ir aqui para o circuito B, que é essa segunda etapa. Então tá aqui o nosso circuito B, deixa ele terminar de carregar. Então eu mantive, né, ó lá, o RV1 ele continua com o valor 89.5 para manter lá a polarização dele, para ele trabalhar como amplificador. Vamos ver a forma de onda já que nós teremos nesse circuito. Então nós temos aqui o sinal do Vin, que está aqui, ó. O Vin está aqui embaixo, ó. E temos aqui em cima o nosso Vout. Né? Então o nosso Vout ele está com um ganho aqui, ó, da ordem de 6 volts, que é o que nós regulamos, né, lá naquele circuitinho de polarização dele, mantendo um VDD de 12, claro. Né? Então o nosso sinal está aqui em cima. Então é essa forma de onda que vocês vão ter, que vocês vão capturar ela e colocar lá naquele quadro lá aqui do roteiro, né? Esse aqui. Agora, essa segunda etapa, que é pegar a resposta em frequência, aí a gente usa a ferramenta aqui do Multisim Live. Que ferramenta que é essa aqui, ó? Vou parar a simulação. Então aqui, ó, vocês têm uma setinha que está escrito Interactive. Então vocês vão clicar nela. Tem o modo transiente, tem o modo DCOP e a gente vai usar o AC Sweep. Então, o que o AC Sweep vai fazer? Ó, vou dar um play aqui, ele vai rodar um gráfico para nós de resposta em frequência.
frequência. Então tá aqui, ó. Então ele rodou um gráfico para nós aqui e parou a simulação. Ele gera o gráfico e para. O que nós temos nesse gráfico? Então a gente precisa fazer uns ajustes aqui para melhorar a visualização dele. Então vem aqui nas ferramentas. Professor. Oi. Essa última parte deu uma travada aqui, eu não entendi como você chegou nesse gráfico. Opa, vou voltar aqui, peraí. Então deixa eu voltar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse gráfico, deixa eu voltar lá para aquele gráfico interativo, ó. Então o gráfico interativo, ele me dá as formas de onda, é como se vocês estivessem usando o osciloscópio, né, e medindo a forma de onda no ponto Vout e no Vin. Esse modo de simulação AC Sweep, o que ele faz? Ele roda a simulação aumentando a frequência para nós. Então ele vai de... tem um intervalo lá de 0, de 1 até 10 GB, né? E ele vai medindo para nós a magnitude ou ganho em dB, né, do ponto de prova que eu quero. Então eu mudei aqui para o modo AC Sweep, vou dar um play, espero ele terminar a simulação, é rápido, né? Então quando ele tiver como resultado esse gráfico aí, vamos fazer uns ajustes nele agora. Então primeiro ajuste que eu vou tirar as entradas, ó, então o VIN, tirei o VIN e vou tirar o gráfico de fase, porque a fase não está me analisando, eu não tenho interesse em analisar fase nesse circuito agora, tá? Então eu vou desligar aqui o phase também. Então nós ficamos com esse gráfico aqui. O eixo aqui, ó, horizontal, ele é o eixo das frequências, tá? De 1 até 10 GB. E eu vou mudar agora essa escala aqui, ó, essa escala que está dizendo magnitude logarítmica, eu vou mudar ela por uma escala mais fácil da gente analisar. Então aqui, ó, na barra de ferramentas, eu vou escolher, em vez de logaritmo, eu vou escolher o decibel. Então aqui eu mudei agora a minha escala para decibel, né? Então eu tenho como resultado agora a magnitude da minha saída, né, em função da frequência, né? Então esse é um gráfico de resposta em frequência desse ponto aqui do meu circuito, né? Então esse ponto aqui do meu circuito, ele está me dizendo o seguinte, ó, com uma frequência aqui de 1 Hz, eu tenho menos 36 dB, 10 Hz, ó, aqui vai, 10 Hz está mais para cá, ó, 10 Hz, menos 23 dB, aí, ó, eu estou aumentando a frequência, chegou aqui numa frequência de 630 Hz, eu tenho 3 dB. E aí, ó, a frequência vai aumentando e ela mantém estável aí a minha magnitude em 4,48 dB. Tá? Então é uma ferramenta que tem aqui do nosso simulador. Tá? O Multisim Desktop também tem essa ferramenta aqui, tá? Mas eu deixei o roteirinho pronto para vocês aqui utilizando o nosso Multisim Live. Então aqui eu coloquei, ó, o que vocês vão fazer, ó. Seleciona o AC Sweep, dá o play, inicia a simulação. Após a simulação vai estar o gráfico. No gráfico vocês vão se deixar selecionado apenas o MAG, Vout, e vão colocar aqui a escala vertical em decibel, né? Então aí vocês vão obter aquele gráfico lá de resposta em frequência para esse nosso circuito. Uma terceira etapa é a mudança na carga, né? Então vocês têm aquele circuito anterior aqui, ó, esse circuito da figura 2. O que vocês vão mudar aqui? Essa carga R1, ó, essa carga R1 que ela vai ser mudada aqui no roteiro, ó. Está dizendo aqui, ó, ajuste a frequência do gerador de entrada para 1K, meça e registre, né, na tabela 02 os valores de entrada e saída com RL igual a R1. O que é o R1? É 10K. É o do jeito que está lá no circuito. Então, vocês vão medir entrada, saída, calcular o ganho. Como calcula o ganho? Pega a tensão de saída, divide pela entrada.
E depois vocês vão mudar o valor do RL, que é aquele resistor de carga de 10K, muda para 2.2. Aí vocês vão medir também o Vout, mede o Vin e calcula o ganho, para observar o que a carga influencia no ganho desse nosso circuito amplificador com FET. E 3 questõezinhas aqui para vocês responderem e a conclusão. Tudo bem até aí? Dúvidas? Então é um roteiro que eu acho que dá para vocês também terminarem hoje. Talvez demore um pouquinho mais na montagem do circuito, mas a nível de simulação vai ser bem rápido aí para vocês.